E, Vitor, nos bastidores lá no Supremo Tribunal Federal, qual é a sensação, qual é a percepção sobre o ministro Alexandre de Moraes? Há um sentimento de apoio ou não? Leandro, há um sentimento de apoio, principalmente público. E essa estratégia, inclusive, dessa mudança de estratégia, de alterar de um inquérito para uma petição, que, na verdade, envolve um senso de proteção coletiva do Supremo Tribunal Federal. Isso porque os críticos de Alexandre de Moraes, em relação a diversos inquéritos conduzidos pelo próprio ministro, argumentam exatamente que Alexandre de Moraes não poderia ser o investigador e quem julgaria esses processos, fora os casos em que ele também é personagem, ele também é parte em algum desses processos, como, por exemplo, no inquérito das fake news. Então, principalmente a ala bolsonarista, critica muito Alexandre de Moraes em relação à condução desses processos. O que acontece dentro do Supremo, desde o governo Bolsonaro, quando o ex-presidente atacava a corte e seus integrantes, principalmente a pessoa de Alexandre de Moraes, mas os ministros entendem que proteger Alexandre de Moraes, que é o ministro mais exposto politicamente exatamente por essas investigações, principalmente que envolvem bolsonaristas, mas proteger Alexandre de Moraes e também aconselhá-lo, por exemplo, em relação à condução de alguns desses processos e a forma com que isso acontecerá, protege a imagem do próprio tribunal e blinda exatamente a Suprema Corte dessas críticas feitas principalmente por parte de bolsonaristas. Agora, Leandro, esse apoio, ele não é só dentro da Corte. A gente vê um movimento, inclusive público, por parte de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em relação a uma blindagem envolvendo esses pedidos de impeachment do ministro a partir da reportagem publicada pela Folha de São Paulo. Na sexta-feira, o ministro disse que conduziria a análise desses processos de uma forma muito tranquila, sem nenhum tipo de afobação, e ainda fez uma provocação a deputados, por exemplo, que provocam em relação, cobrando em relação a uma abertura de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Ele elevou, inclusive, relembrou que foi ele, o presidente do Senado, que aprovou a PEC, por exemplo, que limita as decisões monocráticas, que estava parada na Câmara dos Deputados. Só voltou a ter algum tipo de movimentação depois dessa crise institucional causada pela mudança pela proibição do empenho das mudanças das emendas impositivas e Arthur Lira começa num movimento de reação ao Supremo Tribunal Federal a colocar pautas que seriam nocivas ao Supremo Tribunal Federal, Leandro.